Olá, a paz de Cristo, salve Maria. Educar os filhos tem sido um grande desafio nos dias de hoje. Tantas más influências, ideologias, coisas que entram no caminho dessa bonita estrada de educação, aquele caminho que os pais sonham para os seus filhos, um caminho de sucesso na vida, um caminho de seguir os passos de Jesus para o céu, um caminho de virtude, de boa educação, de respeito. E vão entrando palavrões, pornografia, ideologias de gênero, sexualidade desregrada. Quanta coisa entra no caminho de uma boa educação, penetra os lares de uma maneira muito ardilosa. O inimigo, que é muito trapaceiro, ele sabe embalar o mal de uma maneira que parece ser inofensiva. E aos poucos, a educação cristã católica vai sendo corrompida e as nossas crianças vão sendo influenciadas pelo maligno. É muito difícil educar um filho, uma filha nos dias de hoje. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas é claro, os pais precisam de ajuda para retomar essa posição de principais educadores. E a ajuda de hoje vai vir pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que morreu tão jovem, foi virgem, então não foi biologicamente mãe, mas é mãe de muitos espiritualmente. Esta doutora da igreja sabe muito sobre maternidade, paternidade, educação, exemplo. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer em uma frase, em um conselho que é muito atual e útil para todos os pais, para todas as mães. Vamos ouvir. Como os passarinhos aprendem a cantar ouvindo seus pais, assim também as crianças aprendem a ciência das virtudes, o canto sublime do amor divino, junto das almas encarregadas de formá-las para a vida. Os pais são os formadores dos seus filhos. Este é um dever, uma obrigação instituída por Deus. Isso é uma promessa assumida no matrimônio. Também o marido e a esposa, quando contraem um matrimônio, dizem que vão aceitar todos os filhos que Deus lhe enviar, para que sejam educados, nutridos. É papel do pai e da mãe educar os filhos. E atualmente o Estado, os governos estão tentando se intrometer no meio das famílias e querem já mudar a maneira como os pais educam seus filhos desde a base, para criarem as crianças de uma maneira ideológica, corrompida, que tende ao mal, que tende às ideologias dominantes do tempo presente, ideologias que levam para o inferno. O amor de Deus é grandioso e planejou tudo isso, toda essa estrutura familiar, para que a criança fosse amparada, amada desde o início, desde o primeiro momento da concepção, para que fosse totalmente instruída desde o início. E a frase de Santa Teresinha é muito atual. Os pais precisam perceber que através do seu exemplo, da sua maneira de viver, seus filhos vão aprendendo a lidar com o mundo. O Estado tenta se intrometer, mas ainda mais triste quando
os pais não querem assumir o papel de educadores? Quantos por aí não abrem mão do papel de educar e jogam um celular na mão de seus filhos? Deixam seus filhos num canto da sala ou do quarto e nem olham o que eles estão vendo ali no celular? Essas crianças, infelizmente, estão sendo educadas por uma tela e nem são vigiadas. Quanta coisa ruim tem entrado nos lares das famílias dessa maneira. E muitas vezes também os pais estão hipnotizados pelas telas. Seus filhos olham aquilo e fazem igualzinho. E toda essa família vai sendo dominada pelas ideias malignas que entram por uma tela. É preciso retomar essa posição de autoridade do lar, instituído por Deus, para que as crianças voltem a ser educadas na religião, na fé, seguindo os passos de Jesus. O mundo precisa de crianças evangelizadas, crianças que serão jovens, adultos, que transformarão a sua geração. Se hoje vemos tantas guerras, tantos conflitos, tantos problemas no mundo, pode ter certeza que isso tem a ver com a má educação de homens e mulheres que, infelizmente, estão em posição de liderança e tomam as piores decisões. Decisão importante que cada pai e cada mãe deve tomar todo dia é a de ser exemplo e inspiração para os seus pequenos no seu lar. O pai e a mãe são como que a grande e primeira, principal inspiração que aquela criança que está sendo formada vai ter. Até mesmo antes de ter a noção de Deus, de oração, eles vão olhar os seus pais e vão copiar o que estão fazendo. Pais que rezam, criam filhos que rezam. Pais que seguem a Cristo, criam filhos que seguem a Cristo. Pais que estão nos vícios, criam filhos que cairão nos vícios. Como é triste ver pais rindo e achando bonito quando a criança diz o primeiro palavrão, ou quando dança músicas com palavras de baixo calão. Quando uma criança pequenina já demonstra gestos sexualizados, dança de maneira provocante e os adultos acham bonito. Os pais precisam reassumir o papel de liderança, de educação. É uma grande responsabilidade que Deus confiou a eles. E eles não podem abrir mão. Certamente serão responsabilizados, porque grande culpa tem quando um filho é desencaminhado, quando uma filha vai pelo caminho errado, quando os jovens vão se perdendo, porque o primeiro exemplo que viram dentro de casa abriu portas, abriu brechas para a ação do maligno. E quando não é pelo exemplo, é pela falta de vigilância, pela falta de cuidado, pelo desleixo, por causa de pais e mães que abriram mão deste dever cristão, de estar presente, de dedicar tempo de qualidade aos seus filhos. Eu peço que você faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muitos pais, muitas mães precisam entender que são a grande inspiração de seus filhos, que assim como o passarinho vai recebendo da sua mãe o alimento, as crianças também recebem tudo de seus pais. É preciso entender que os pais precisam retomar essa posição de liderança no lar e liderança na sociedade, porque a família continua sendo a célula da sociedade.
A família como Deus criou é a família que educa. E quando a família é desestruturada, acontece o que está acontecendo com o mundo. O mundo todo torna-se desestruturado. Um projeto familiar falido faz com que o mundo vá de ladeira abaixo, caia no pecado, na guerra, na desordem, e as pessoas afundem cada vez mais na depressão, na falta de sentido. Que possamos lutar para que as crianças sejam reeducadas, amadas e conduzidas pelo caminho de Jesus. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, que os pais possam ser reanimados, restaurados, curados para se amarem e amarem a seus filhos. Que possamos ter uma nova geração de pessoas amadas, não de pessoas vazias e tristes, não de pessoas caídas, acabrunhadas, cheias de ódio, porque o ódio também é um vazio, uma falta de amor. Que possamos ter uma nova geração de pais e mães que busquem assumir o papel que Deus confiou a eles. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu peço que você se inscreva no canal, clique em curtir e faça com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima.